Então, pessoal, nessa segunda questão aqui, eu acho que essa aqui teve gente que teve um pouco mais de dificuldade. Vou ler o enunciado dela primeiramente. Uma esfera maciça E está apoiada sobre uma superfície plana e horizontal e dois fios estão amarrados a ela, um conectado à parede vertical e outro segura o cilindro C através de uma polia que inclina o fio com 30 graus em relação à superfície. Considere a imagem a seguir. Então, aqui, na verdade, é uma descrição do que a imagem já está mostrando, certo? E a gente vai trabalhar, então, três situações distintas, em que as forças que agem no sistema vão ser distintas, mas aproveitando aqui a mesma montagem, certo? Então, está aqui. Em relação à descrição apresentada, responda de acordo com as três situações seguintes. Ok, pessoal. De forma genérica, falando aqui primeiro da imagem, a gente tem a seguinte situação. A polia, nesse caso, é uma polia fixa, ela não vai dividir aí o peso do cilindro, né? No caso, o cilindro tem um peso, consequentemente, a tração vai corresponder a essa força-peso, já que ela tem que sustentar aí o cilindro, e a gente vai ter aqui uma mudança na direção da tração em relação à força aplicada ali à esfera, certo? É isso que a gente tem que avaliar, e eu acho que talvez muita gente tenha tido dúvida pensando aí na questão da normal, mas vamos discutindo aqui em relação a isso. Então, primeira situação, considerando que o peso do cilindro C é de 220 newton, o peso mínimo da esfera para que essa configuração se mantenha em equilíbrio é de. A gente vai ter que encontrar esse valor. Nessas condições, a força de tração do fio que está fixo à parede, esse outro fio aqui, é de. Então, a gente também vai ter que encontrar esse valor. Nessa situação de peso mínimo, pessoal, o que a gente tem que analisar aqui em relação às forças que agem sobre a esfera é o seguinte: essa esfera ela tem um peso, certo? Se ela tem massa, ela tem um peso. Aqui a gente está desprezando qualquer outra massa, certo? Igual no exercício anterior, a polia não vai ter massa, o fio também não. Mas se essa esfera tem uma massa, consequentemente, ela vai agir, né, em relação à superfície, empurrando a superfície para baixo. E, como reação, a superfície, então, vai sustentar essa esfera, empurrando a esfera para cima, né? A gente, às vezes, usa esses termos para relacionar mesmo com essa ideia de ação e reação. Então, se a gente pensar num peso mínimo aqui para manter o sistema da forma como está, seria um peso em que o cilindro, por si só, ele consegue manter a esfera aqui, né? É o que a gente chama de iminência de movimento, ele consegue manter a esfera e ela não vai ter um peso excedente de forma que a normal apareça aí como forma de reação. Então, não sei se essa foi a dúvida aí de quem está assistindo. Mas nesse caso, nessa primeira situação, a gente não vai usar a força normal, porque é um peso mínimo, né? Então não vai ter nenhum excesso aí de peso que acabe forçando a superfície. Então vou copiar essa imagem aqui, e a gente pode desenhar o diagrama de forças em relação a esses dois objetos aí. Vamos tirar esse exercício aqui anterior. Vou colocar mais para cá. Eu vou mudar aqui também a camada. Então, pessoal, é o seguinte. Pensando primeiramente no cilindro, a gente já tem aqui a força-peso, que é dada lá, é 220, certo? Então, eu vou desenhar ela aqui. O peso do cilindro eu vou chamar de PC, mas na verdade a gente nem precisa atribuir variável, já que a gente já tem o valor, 220 newtons, certo? Então, a forma de apoio que está aqui é através desse cabo, desse fio, e o fio, então, vai ter uma tração que apoie o peso do cilindro. Essa tração, vou pôr de outra cor aqui, ela vai ter a, a direção oposta, certo? Na verdade, o sentido oposto, a mesma direção, e eu vou chamar ela de simplesmente tração. A gente tem dois fios, mas esse aqui eu vou chamar de T e o outro põe outro nome.
Aqui, pessoal, a gente não precisa desenhar um diagrama de corpo livre dele para saber que essa tração é igual ao peso do cilindro, já que a gente só tem essas duas forças agindo. Mas vamos prosseguir, então. Dependendo do desenho ali, acho que não vai ser necessário. Agora, eu vou pensar na esfera. Eu vou desenhar a mesma cor aqui, inclusive, essa tração, certo? Apontando aqui, como a gente mencionou, vai ter a mudança na direção ali. Aqui sim, né? Eu estou mudando de direção, não estou mudando só o sentido da força, mas também a direção. E esse fio, então, está puxando a esfera, né, para a direita, ou diagonal direita. E aqui eu posso desenhar também o peso da esfera, certo? Vou desenhar aqui também de laranja, eu vou chamar de P. E a outra tração eu vou desenhar para cá. Opa, vou pegar outra cor. Vou chamar ela de T, tração do fio ligado à parede. Então, vou chamar de TP, tração do fio ligado à parede. Ok. Como eu mencionei, por que a gente não vai desenhar a normal aqui? Porque o peso mínimo que mantém essa configuração é o peso sustentado pelo cilindro C, o peso da esfera E, né, através da tração ali, ele sustentado por essa força que vai ter uma componente vertical, ele impede a esfera de ser erguida, certo? O peso mínimo ele impede que ela seja erguida, mas ele também não é um peso excedente que faça com que exista uma força normal aqui atuando, né, em função da força de contato aqui, né, da esfera e da superfície. Então, nesse caso, não vai ter normal, eu vou simplesmente colocar aqui o T. E agora, pessoal, a gente precisa decompor esse esquema aí de forças. Deixa eu copiar, eu vou mudar aqui a camada. Vou colocar novamente essa imagem aqui. Então, a gente pode desenhar tudo no mesmo esquema, tá? Aí vai da preferência de cada um. Vou redesenhar aqui o peso da esfera, P, e vou redesenhar aqui essa tração que está na, na horizontal. Tração da parede em relação do fio ligado à parede, tração do fio ligado à parede. Ok, agora em vez de desenhar essa força T aqui desse jeito, eu vou decompor ela, certo? Então aqui a gente poderia fazer aquele esqueminha, né, do prolongamento aqui, mas eu já vou desenhar aqui então as duas componentes. Vou ter uma componente que eu vou chamar de TY, porque ela está na vertical, e uma componente aqui chamada TX. Então, pessoal, se essa parte da decomposição é a dificuldade de vocês, pratiquem bastante, porque isso aqui é extremamente importante, né, na continuação aí da disciplina. E agora eu vou, então, escrever quais valores a gente deve ter para esse TY e TX. A gente já tem o valor de T, eu não escrevi aqui, mas a gente sabe que se agem só duas forças, né, somatória das forças em Y, vamos colocar em relação ao cilindro aqui, né? Então, não sei se isso também pode ser a dúvida de alguns, mas quando a gente faz o diagrama de corpo livre, para cada corpo, digamos assim, cada objeto aqui, a gente pode fazer um diagrama em que relaciona as forças dele com o equilíbrio, né? Ou seja, iguala a zero, porque se não existe movimento, as forças são igual a zero, somatória delas. Então, eu escrevi esse T aqui. Olha só, a somatória das forças só existem duas. T menos o PC é igual a zero. Então, passando para lá, né, como a gente disse, a gente já vai ter o valor da tração, 220 newton, certo? Então, vou escrever aqui a relação das minhas componentes. A gente pode ver que o TX ele está aqui de forma adjacente ao ângulo, certo? O vetor ele é adjacente a esse ângulo de 30 graus. Então, o que a gente relaciona com o vetor adjacente é o cosseno. Vou escrever, então, o módulo do vetor original, que seria esse aqui, né? Vezes o cosseno do ângulo formado entre a superfície e a horizontal.
entre a superfície, não, entre a tração e a horizontal. Então, cosseno de 30 graus. Beleza? Seguindo, então, já vou escrever o TY aqui. A força TY eu posso transferir, né, dependendo para vocês enxergarem melhor aqui a relação de seno, eu posso ver esse vetor aqui na vertical à frente do ângulo, então ele é oposto ao ângulo, de forma que eu multiplico o valor da tração vezes o seno do ângulo, seno de 30 graus. Certo, pessoal? Então aqui a gente desenhou a relação de equilíbrio para o cilindro. Eu vou desenhar aqui agora para a esfera. Melhorar um pouco essa letra. Ok. Olha só, podemos escolher, né, qualquer uma para somar primeiro. Vou somar primeiro as da vertical aqui, então. Se eu fizer a somatória das forças vertical, é interessante a gente, às vezes, escrever um sistema de coordenadas para não se confundir, né, se tiver muitas forças. Então, bom não se confundir. Vou dizer que é positivo para a direita e positivo para cima. Então, sempre que eu for atribuir aí o valor de alguma força, quando ela estiver para a direita ou para cima, eu adoto positivo. Se não, eu adoto negativo. Ok. Então, aqui, primeiro, para cima eu tenho o TY, né, as forças verticais aí, o TY, e para baixo eu tenho o peso da esfera. Então, vou colocar aqui P. De acordo com o equilíbrio, isso aqui tem que ser zero. Certo, pessoal? Beleza. Então, eu vou escrever primeiro a expressão algébrica e depois a gente substitui os valores. Então, eu passo para lá esse PE e eu já vou trazer aqui o valor de Y, né, equivalente aí comparando já com o valor da tração. Então, vai ficar tração vezes o seno de 30 graus é igual ao peso da esfera. O que ele pede é o peso da esfera, certo? Então, eu sei, o seno de 30, para quem não lembra, é meio, certo? 1 sobre 2. Então, esse valor aqui é 1 sobre 2. E substituindo aqui o valor da tração, eu já descobri que é 220, o mesmo valor do peso do bloco C. Então, vai ficar assim. PE é igual a 220 vezes meio, né? 1 sobre 2. E tudo isso aqui, pessoal, eu não coloquei na expressão de cima, certo? Porque a gente ainda não tinha escrito o valor da variável, mas tudo isso aqui está em Newton, porque o peso do cilindro está em Newton e o seno é adimensional, certo? A razão trigonométrica aqui não tem unidade. Então, aqui vai dar 110, certo? O peso da esfera é igual a 110. Então, de repente, pessoal, vocês podem fazer mais rápido, né? Sem até escrever aqui a somatória. Deixa eu ver que ficou aqui um pouco embaixo da minha imagem. Vou pegar para cá um pouco. Ok. Então, aqui novamente na esfera, né? Em relação às forças da esfera, vou colocar aqui esfera, né, vertical. Ó, eu estou somando as forças na vertical. E vou fazer aqui agora as forças na horizontal. Esfera horizontal. Então, são forças que estão na horizontal. Beleza. Então, novamente, eu faço somatório das forças. Agora, né, que eu dotei ali como x, né, horizontal, positivo para a direita. Então, eu tenho as duas trações. Uma tração, na verdade, a componente de uma tração que eu chamei de Tx, ela vai ficar positiva porque está para a direita, e a tração do fio preso à parede. Então, menos tração do fio preso à parede.
Ok. Agora, só novamente substituir, né, o valor do TX ali. Agora é vezes o cosseno. Então, pegando essa expressão aqui de cima. E já vou isolar aqui na esquerda a tração do fio preso à parede, que vai ser igual ao TX, que é T vezes cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus também é um daqueles que a gente memoriza, né? Raiz de 3 sobre 2. Mas eu vou colocar aqui na calculadora, pegar aqui embaixo, porque para a gente obter um valor, então, em decimal, certo? Calculadora, pessoal, como eu sempre comento, é bom vocês olharem se ela está em grau, a sigla é DEG, né, de degree. Vou clicar aqui no 3. E nesse caso aqui eu vou usar também, para o calculador me voltar em decimal, eu tenho que usar essa opção 2 aqui. Ok, então como é que eu escrevo isso aqui? O T é 220, certo? Então, vou escrever 220 aqui, vezes o valor do cosseno de 30. Cosseno, ele já abre um parênteses ali para mim, coloco o valor 30, fecha parênteses e aperta igual. Aqui, pessoal, cuidado para vocês, não tem gente que, às vezes, primeiro calcula o valor do cosseno, aí arredonda duas casas e depois multiplica por 220. Então, tentem fazer dessa maneira que sempre, né? Não arredondem antes de colocar a expressão completa, porque senão vocês acabam perdendo aí casas decimais e aí o valor pode dar bastante diferente do que realmente é. Então, agora que eu arredondo, né? Nesse caso aqui, como que está à direita do 2 é maior do que 5, né? Se fosse 5,0000, então eu estaria aí mais ou menos na metade do arredondamento que passou, eu vou subir, então vai ficar 190,53. Vou escrever aqui uma tração, aquele outro fio é 190, né? 190,53 newtons também, porque a tração aqui tem newton, bastante dimensional. Ok. Beleza, pessoal. E eu coloquei ali, né? Vou deixar só no resultado final. Então, essa primeira situação descrita, ela é bastante simples, só tem que tomar cuidado para não escrever uma normal aqui, sendo que a gente quer um peso mínimo que deixe a situação em equilíbrio. Então, 190,53. Vou colocar aqui. 190,53 em relação, vou colocar vírgula, ao fio preso, né, à parede, fixo à parede. E aqui, 110, o peso da esfera. Então, ele não pediu massa, tá, pessoal? A gente já está trabalhando diretamente com peso. Isso até simplifica um pouco o problema. Então, nesse segundo caso aqui. Agora, supondo uma situação em que o peso da esfera é de 150 newton, podemos dizer que o peso máximo que o cilindro pode ter, sem mudar o ângulo e as configurações do sistema, é de o valor que a gente tem que determinar. Considerando a ação dessas forças, podemos dizer que a esfera está na iminência de sair do plano. Então, está aqui, pessoal. Essa frase também é um indicativo de que a gente não vai levar em conta a normal, certo? Essa esfera está na iminência de sair aqui, ser suspendida através do peso do cilindro C, né? Considerando aí a tração. Então, a gente não tem a ação da normal, certo? Né? Outra forma de dizer é que a componente aqui da tração que puxa a esfera para cima é suficiente para manter aqui a esfera nessa posição, sem ter qualquer peso excedente que faça, então, com que a superfície reaja tendo força normal. Ok. Aqui a força o peso da esfera é 150, então a gente vai calcular o do cilindro. Aqui na tela, vou tirar essa resolução. Ok. Aqui, pessoal, a gente vai partir, então, da mesma ideia, né? Eu vou colocar aqui o peso da esfera, vou colocar em vermelho. Esse valor aqui é 150 newton.
vai ter a tração puxando de cá, que a gente não sabe quanto que é ainda. Vou colocar em outra cor. Mas ela é a mesma tração que sustenta, o cilindro C. Então, vou desenhar ela aqui, vou desenhar ela aqui também, certo? Agora, a gente não sabe o peso do cilindro, eu vou chamar aqui, então, de PC, peso do cilindro. E o valor da tração aqui continua sendo o peso do cilindro. Se a gente fizer na relação das forças, só tem duas forças atuando nesse bloco, a somatória delas é zero, então a tração tem esse peso C. Eu já vou trazer ele para cá com esse nome, né? Peso C. E o que mais age aqui? A gente também tem a força desse fio aqui agindo. Ele não pediu para a gente calcular, certo? Então, vai ser de forma mais fácil que nem vai precisar disso. Mas enfim, vou desenhar só para o nosso diagrama ficar completo. A tração aqui então do fio ligado à parede, né? TP. Ok. Vou trazer de novo aqui para desenhar as componentes. Essa representação aqui só da esfera. E aqui eu vou desenhar então a decomposição. Essa força aqui, né, de tração, ela vai ser decomposta na vertical e na horizontal, e a gente vai usar o ângulo de 30 graus. Então, o peso continua aqui, de 150, e porque eu pus azul, a outra tração desse outro fio ligado à parede continua aqui. Vou chamar, então, de as componentes aqui de TY e TX, certo? E vou reescrevê-las. Aqui eu vou escrever só o TY, certo? Que é o que a gente vai usar. Eu esqueci de colocar o Newton aqui. Está tudo em Newton, tá? Está trabalhando só em Newton. Então, o valor de TY corresponde a esse, o que seria o T aqui, né? Eu já associei aqui com o peso de C, então eu vou colocar direto o peso de C, que é igual à tração desse fio, vezes o seno, né? O TY está aqui oposto ao ângulo seno de 30 graus. Ok. Ficou muito aqui saindo já da folha, né? Então, pessoal, mesma coisa. Vou fazer o somatório das forças em Y, lembrando que eu estou trabalhando com o diagrama de força da esfera, então vou escrever aqui esfera. E a somatória, então, em Y, forças na vertical. Vou usar o mesmo diagrama aqui, o mesmo sistema de coordenadas, positivo para cima e positivo para a direita. Isso aqui, então, vai ficar. O DY entra positivo, certo? E o 150 entra negativo. 150. Tudo isso dá zero. Vou, então, isolar o valor de TY, jogar o 150 para lá, e já vou escrever aqui em função do peso, certo? Então, o peso de C vezes o seno de 30 graus é igual a 150. Certo, pessoal? Esse seno, como a gente já mencionou, já usou ele, ele é meio, 1 sobre 2, melhorar aqui, 1 sobre 2. Então, esse 1 sobre 2, eu já vou passar ele, o meio dividindo, né, ou o 2 multiplicando. Então, mesmo que ter, vou escrever aqui para caso alguém ainda esteja aí, né, com essas dificuldades. Aí eu passo esse 2 multiplicando, eu fico com o valor de PC igual 300 Newton. Certo, pessoal? Newton porque 150 está em Newton, então não coloquei aqui. Mas a gente, quando tem muitas variáveis, às vezes é interessante colocar, né? Aqui fazer a análise dimensional ao longo da conta. Você não tem dimensão. Essa é uma questão, assim, talvez tenha sido mais rápida aí do que a anterior. É uma situação bem tranquila.
certo? Então, olha só, tentando interpretar, olhando aqui para o desenho, a gente pode ver que a componente vertical, ela corresponde à metade, então, do peso do cilindro C, certo? Se a componente corresponde à metade e essa componente tem que sustentar 150 newton, então o cilindro você tem que ter o dobro, certo? Para metade do dobro, 150. Ou seja, o peso C, 300 newton. Vou colocar lá, né, desse aqui, 300. O newton já está ali, vou deixar só 300. Então, nessa situação aqui, a gente não tem nenhuma aproximação, né? Esses dois valores aqui são exatos. Esse aqui teve uma aproximaçãozinha, mas enfim. A última aqui, situação. Por último, se tivermos uma situação em que o peso da esfera E é de 200 newton e o peso do cilindro C é de 100 newton, teremos uma força de tração no fio ligado à parede de, então aqui é a tração daquele fio lá da parede, e a intensidade da força de reação normal que a superfície plana faz na esfera será de. Então, aqui a gente vai ter normal, só nesse último caso, certo, pessoal? Então, isso vai mudar um pouquinho o nosso diagrama, vai ter uma força a mais aqui, agindo na esfera. Beleza, vamos lá. Eu vou tirar, aqui, tirar essa resolução. E vamos redesenhar aqui, então. Algumas coisas eu podia deixar, né? Mas não custa nada desenhar, também não tem problema não. Essa tração eu vou desenhar de azul. Ela vai ser a mesma que age aqui, então. Aqui, o peso. Vou colocar de vermelho novamente. Vou colocar nas cores diferentes, pessoal, só para realmente... Opa, aqui, já usei esse laranja. Só para vocês diferenciarem, né? Em termos da força, ela é diferente. E aqui vai surgir, então, a normal. Né? Vou deixar o rosa aqui para normal. Essa normal, então, é o seguinte: o cilindro está puxando, né, a esfera de forma que tem uma componente vertical, mas essa componente vertical não é o suficiente para manter. Na verdade, ele já pediu para a gente essa normal, certo? Mas a gente poderia calcular sem ela a soma das forças verticais e a gente veria que a gente precisaria de mais uma força. Vamos fazer isso, né? Para melhorar o entendimento aí. Então, por enquanto, eu não vou considerar essa normal. Olha só, deixa eu pegar os valores lá. O peso da esfera é 200 e o do cilindro é 100. Então, tá aqui, ó. 100 newton no cilindro e a esfera tem 200 newton. Já vou calcular as componentes aqui. Deixa eu colocar novamente em outro diagrama. Então, eu coloquei em azul o valor da tração aqui. Então, eu vou colocar aqui em azul também, para mostrar que é componentes da mesma força. Então, aqui TY, aqui TX, certo? Já vou ver que vai ser o 100 ali. Então, vou colocar T igual a 100 newton, certo? Ele tem que sustentar o peso do cilindro. Aqui eu vou usar o mesmo nome, né? A tração do fio ligado à parede, TP, e vai ter normal, tá? Só que eu, por enquanto, não estou desenhando ela. Vou completar ali o meu diagrama com essas forças, então, que eu já desenhei. 200 newton. A única diferença desse diagrama aqui é que eu decompus a tração daquele fio ligado ao cilindro. E aqui do outro fio. Ok, se tem 100, né? Se tem 100 newtons aqui de tração, então a minha tração Y vai ser igual a esse 100, que eu vou colocar aqui, sem escrever a expressão direta, né? Vezes o seno
de 30, que a gente sabe que é meio. Então, a tração em Y é igual a 50 newtons. Aqui também eu vou colocar o newton porque já está em newton esse 100. Certo? E a tração em X, eu vou deixar calculado aqui também. Vai ser esse mesmo valor de 100, só que agora vezes o cosseno de 30. Em newton também. Ok. O Tx, vamos ver lá quanto que ele dá. Ele é aquele mesmo valor que a gente já tinha calculado. Ah, não, que foi 220, certo? Então, vocês podem editar, pessoal, a calculadora de vocês. Muitas vezes ela serve para editar. Às vezes, em vez de... Aqui ele está incluindo o valor, né? Mas às vezes a calculadora tem por padrão aí a substituição. E aí a gente troca isso aqui em ins, né? Ins é para inserir um valor ou substituir. A gente liga e desliga essa inserção. Ok, então 100 vezes o cosseno de 30 vai dar 86,602. Então aqui eu vou arredondar 60, não vai subir o valor do algarismo, porque tem a direita dele é menor do que 5. Né? 5 então 86,61. Eu vou escrever aqui. 86,61 em newton também. Ok, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha só, essa componente vertical aqui, de 50 newton, ela não é o suficiente para suportar o peso de 200 newton. Então, no nosso diagrama, a gente só ficaria com essas setas aqui, e claramente a gente, né, pensaria, poxa, tem alguma coisa de errado, tem que ter outra força agindo aqui. E é anormal que o exercício justamente pede para calcular, certo? Então, 50 newton menos 200 newton, ficaria menos 150. A gente teria, então, uma força puxando, teria que ter um movimento, certo? Se força é massa vezes aceleração, se tem força, tem aceleração, certo? Então, eu vou incluir agora no meu desenho a normal. Ok, vou colocar aqui de esse azul meio diferente. Então, nesse sentido aqui, vertical para cima, a superfície sustenta, né, a esfera. Então, tá aqui, vou chamar de N, só não confundir com Newton, tá? N de normal. E ela vai ficar aqui, então, nesse diagrama, né, de forma paralela aqui com a tração em Y. Vou colocar também aqui o nome N. Agora sim, vamos fazer a soma das forças no diagrama ali de Y. Novamente, lembrando, estou falando da esfera. O diagrama aqui do cilindro eu não fiz a soma, né? Eu já peguei direto, a gente já falou sobre isso. Então está aqui, somatório das forças em Y primeiro, pode ser? Somatório das forças em Y é igual. A componente da tração em Y vai entrar novamente, aquele velho esqueminha, positivo para cima e positivo para a direita. Então, tração em Y vai entrar positivo, TY. Agora, a normal, que está somando aqui, também vai entrar positiva para cima, certo? E negativo os 200 newton aqui. Tudo isso tem que dar zero, para a minha situação permanecer estática. O que eu quero encontrar é o valor da normal, então normal é igual. Esses 200 newton, já calculei aqui, certo? Então vou substituir. Então, os 200 vai passar para lá positivo, certo? Os 50 vai entrar negativo, então vai ficar 200 menos 50. Opa, 50 menos 50. Isso aqui está em newton e vai dar 150, então. 150 newton. Então, pessoal, cuidado para não confundir realmente, né? Isso daqui é normal e isso aqui é newton.
É o jeito de escrever Newton em inglês, né? Que a gente costuma escrever. Mas isso acontece muito, tá? A gente atribui o nome de uma variável que é o nome de uma unidade ali, né? É o símbolo que a gente usa na unidade. Por exemplo, massa a gente usa também, é o símbolo de metro. Então, realmente, cuidado para não confundir isso, mas eu vou deixar assim mesmo, porque isso é comum. Então, tá aí o valor 150 Newton. Ok, agora para calcular a tração no fio ligado à parede, eu vou usar ainda a somatória em relação à esfera, mas agora na horizontal. Então, vou escrever de cá a somatória das forças na horizontal, certo? Que eu estou chamando de x, é igual. Quais são os componentes aqui que influenciam, né? A componente da tração do fio ligado ao cilindro, Tx, vai entrar positivo para a direita, e para a esquerda eu vou colocar negativo, esse valor que eu ainda não sei, ligado à parede. Tudo isso tem que dar zero, então a tração do fio ligado à parede é 86,61 Newton. Certo, pessoal? Aqui não tem, acho que nenhum segredo, né? Realmente é só a gente ficar atento a essa questão da normal, né? Saber entender o que é a normal, porque a gente está falando de apoio já na disciplina, das reações, e não pode deixar passar, certo? Essa interpretação aí da normal. Em muitos casos, o pessoal fala, normal é igual a peso. Nesse caso, a normal não é igual a peso, né? O peso está aqui 200 newton, a normal está 150. Por que a normal não é igual ao peso? A gente tem que analisar a situação. Ah, professor, sempre que tiver horizontal, né, num plano horizontal, normal é igual a peso. Não. Aqui está num plano horizontal, mas existe outra força, né, sustentando o peso da esfera. Como essa outra força, ela contribui, então, para que a esfera não se mova, a normal vai precisar contribuir só com outra parte, certo? E completa esses 200 newton de peso. Certo, pessoal? Eu achei muito bom colocar essa questão, né, para discutir realmente essa situação aí. Então, 86,61 e 150. Aqui. 86,61 do fio ligado à parede e 150 da força normal da superfície. É isso mesmo, né? Certo. Minha calculadora. 61? Não, 60, né? 86,60. Eu não sei por que eu coloquei aquele 1 lá. Eu acredito que eu falei do arredondamento de forma correta e escrevi errado. Então, tá aí a correção. Eu sempre coloco, pessoal, nas questões, para deixar em vermelho mesmo, uma margem de erro, dependendo da forma como vocês arredondarem, mas tentem fazer o arredondamento de forma correta, tá? Porque isso é importante, às vezes pode dar uma diferença muito grande. Bom, essa foi a questão 2. Vamos para a próxima. Beleza.